Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu estou de volta para mergulhar mais uma vez nas Escrituras Sagradas e sou muito grato a Deus por sua presença, por sua participação, por sua colaboração, por sua visualização e pelo seu compartilhamento com várias outras pessoas, e assim vai aumentando o número daqueles que são alcançados pela palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: precisa-se de pregadores. Você já viu muitas vezes, ao longo das suas caminhadas, placas em portas de fábricas e outros lugares: precisa-se de operários, precisa-se de maquinistas, precisa-se disto ou daquilo. Agora, nesse grande ambiente espiritual em que nós vivemos, estamos visualizando nos nossos horizontes distantes ou próximos uma placa enorme, maior que qualquer outdoor que já temos visto. E nela se pode ler: precisa-se de pregadores. Pregador é um instrumento de que Deus se serve para a comunicação efetiva da mensagem do Evangelho. Pregador é a pessoa que Deus escolhe e que Deus envia, que Deus qualifica, que Deus credencia e que Deus acompanha e confirma quando ele está pregando a palavra do reino, pregando a mensagem da salvação, pregando o evangelho salvífico de Cristo. Pois bem, precisa-se de pregadores, mas alguém diria: não se está precisando de mais pregadores. Já há tantos. Mas os pregadores a que me refiro hoje são pregadores específicos, são pregadores altamente credenciados e vou imediatamente a eles me referir. Vamos lá? Número 1, e são 6 pontos. Precisa-se de pregadores como Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me curar os quebrantados de coração, etc. Quando eu digo que se precisa de pregadores como Jesus, estou dizendo que se precisa de pregadores ungidos, que tenham unção do Espírito do Senhor sobre eles. Estou me referindo a pregadores que tenham a marca de um conhecimento da Bíblia, mas também têm uma graça muito especial para comunicar o Evangelho. Por exemplo, em Atos 10:38, a referência se repete à unção que Jesus possuía. E possuía como pregador, como salvador, como o representante do Pai aqui na terra. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem por toda parte e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa classe de pregadores que nós precisamos. Número 1, que sejam ungidos por Deus com o Espírito Santo. Número 2, que possuam virtude na sua vida, na sua personalidade, no seu caráter e no seu ministério. Número 3, que façam bem. E o melhor bem que se pode fazer a alguém é, naturalmente, oferecer Cristo, repartir a salvação, a mensagem salvífica do Calvário e do túmulo vazio. Segue-se que o pregador, como Jesus, ele não somente prega para os ouvidos, mas ele ministra também ao corpo das pessoas. E assim, a vida espiritual é satisfeita com a regeneração e a vida pessoal é satisfeita com o suprimento das suas necessidades, de qualquer ordem que seja. E finaliza o versículo dizendo: porque Deus era com ele. Precisamos de pregadores dos quais se possa dizer: Deus é com ele. Não é apenas ele com ele, mas Deus é com ele. Número 2, precisa-se de pregadores como Paulo. Vamos ver o testemunho da Bíblia. Por exemplo, Romanos capítulo 15, versos 18 e 19 diz assim: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais. Precisa de pregadores que tenham o poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Repete-se o requisito essencial para ser um pregador. De maneira que desde Jerusalém e arredores
até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Ele pregou o Evangelho no sentido geográfico, se estendeu bastante. Ele pregou o Evangelho no sentido intrínseco da palavra, Evangelho de Jesus Cristo. Precisa-se de pregadores assim. Precisa-se de pregadores como João Batista. Vamos ver o testemunho da Bíblia sobre João. Mateus capítulo 3, verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ainda há necessidade de pregadores que estejam dispostos a pregar no deserto, a enfrentar dificuldades, a vencer todo o tipo de óbices que haja, sabendo que sua missão é dada por Deus e por Deus é confirmada. Verso 2, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Precisa de pregadores que preguem sobre o arrependimento. Já há muitos pregadores que pregam sobre como ganhar dinheiro. Já há muitos pregadores que pregam como desenvolver uma vida psicológica saudável. Já há muitos pregadores que pregam sobre como estar bem com a vida. Há muitos pregadores que pregam sobre benesses materiais. Há muitos pregadores que pregam sobre como enriquecer. Agora é preciso que haja pregadores, e estes estão sendo buscados, estão sendo procurados. Pregadores que preguem o arrependimento, como pregou João Batista. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Eu admiro, aprecio imensamente este versículo. Um homem sem microfone, sem internet, sem Bíblia, não estava pronto ainda, sem nenhum mecanismo moderno que está ao nosso dispor, como atualmente, sem qualquer um elemento, inclusive sem banda de música, inclusive sem música. Ok, um pregador solitário, toda Jerusalém, toda Judeia, toda a província de Jordão ia ter com ele. Onde estão os pregadores que alcançaram o legado de João? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Que lindo saber que ainda existem pregadores como João, ou seja, pregadores que pregam arrependimento e as pessoas se arrependem. Pregadores que pregam contra o pecado e as pessoas os confessam. Pregadores que buscam e alcançam regeneração. Precisa-se de pregadores como Pedro, número 4. Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim, referindo-se a todos os que estavam presentes no dia de Pentecoste, referindo-se estritamente também aos 11 discípulos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Precisamos de pregadores batizados com o Espírito Santo. Pedro, porém, e agora é o verso 14, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Precisa de pregadores que tenham palavras para o coração. Há muitos pregadores que pregam para a mente. Há muitos pregadores que pregam para o intelecto. Há muitos pregadores que pregam para o raciocínio. É preciso que haja pregadores que preguem para o coração se quebrantar, para o coração se compungir, para o coração se humilhar. E ouvindo eles isto, versículo 27, eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? A resposta está vindo no verso 38, versículo seguinte. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Mensagem igual a de Jesus, mensagem igual a de João Batista, é a mesma temática. Arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Precisamos de pregadores que anunciem o dom do Espírito Santo para os arrependidos. Precisamos de pessoas que anunciem uma vida nova, uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida superior, a vida ideal, a vida com Cristo. Verso 40.
E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Em linguagem moderna, em linguagem atual, Pedro está fazendo o apelo. Onde estão os pregadores que fazem apelo? Porque sabemos onde estão os que não fazem. Pedro fez o apelo e diz a Bíblia no verso 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Número 5. Precisamos de pregadores como Estevão. Atos capítulo 6, versículo 8, diz assim, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Precisamos de pregadores com estas características. Número 1, cheio de fé. Número 2, cheio de poder. Número 3, que façam prodígios. Número 4, que deixem sinais entre o povo. Número 5, que tenham sabedoria. Número 6, que tenham autoridade. Atos 7,55. Mas ele, referente-se a Estevão, claro, estando cheio do Espírito, fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Precisamos de pregadores que tenham contato com a glória de Deus, que tenham uma visão nítida da glória de Deus, que possam e consigam contemplar a glória de Deus. E para concluir, hoje eu lhes trago o testemunho de Filipe. Precisamos de pregadores como Filipe. Atos, capítulo 8, verso 1. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Descendo, para pregar é preciso descer. Não podemos pregar do alto. Se fosse normal pregar do alto, Jesus teria pregado do céu. Mas ele veio à terra. Ele desceu para pregar aqui embaixo. Nós também devemos descer. Descer até o ponto em que nos identificamos com o pecador. Descer até o ponto em que assimilamos realmente sua maneira de viver. Descer até o ponto em que discernimos as suas necessidades espirituais. Espiritualmente nos mantemos em cima, mas na verdade, ministerialmente, nós descemos para alcançá-los. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, peso de autoridade na palavra, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Precisamos de pregadores que tenham algo para ver, para ser visto e algo para ser ouvido. Há pregadores que apenas procuram mostrar coisas para serem ouvidas, e há outros que somente apresentam coisas para serem vistas. Precisamos de pregadores como Filipe, cujos ouvintes, cuja plateia, cujo auditório tem algo para ver e algo para ouvir. Verso 7 diz assim, pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Verso de número 8. E havia grande alegria naquela cidade. Precisamos de pregadores que sejam irradiadores de alegria, de gozo, de regozijo, de comoção, de entusiasmo, de otimismo, de felicidade no meio da multidão. E isto só acontece quando pregamos o legítimo, o perfeito, o genuíno, o sagrado evangelho. Ainda mais, verso 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Temos que pregar acreditando que vão ouvir. Temos que vê-los ouvir, acreditando que vão se arrepender. Temos que vê-los se arrepender, acreditando que vão se batizar, até que os vejamos serem batizados. Verso 13, e creu até o próprio Simão, alguém que certamente parecia impossível de chegar a crer, creu o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Lá na frente, nós encontramos no verso 29, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te esse carro. Precisamos de pregadores que entendam a voz do Espírito e que lhe obedeçam. Há momentos que o anjo falou a Filipe, há momentos que o Espírito falou a Filipe. Pregador tem esses privilégios. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta esse carro, versículo de número 30. E correndo Filipe, ouviu que ali é o profeta Isaías,
e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que lhe explicasse as Escrituras. Então Filipe subiu, assentou-se ao seu lado e, abrindo a sua boca, verso 38, e começando pelo profeta Isaías, ele anunciou a Jesus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Precisamos de pregadores que preguem para os que estão parados no seu lugar, fixos na sua terra, mas também para os que estão mobilizados ou mobilizando, para aqueles que são estrangeiros, para aqueles que estão viajando, para aqueles que estão passando de caminho. Foi muito interessante que Filipe ganhou uma alma, ganhou uma vida, a vida do eunuco, mas a história nos diz com muita propriedade que aquele eunuco voltou para a sua terra, para a Etiópia, e ali estabeleceu uma obra, e foi uma grande igreja que se levantou na Etiópia. Aliás, era o cumprimento de uma antiga profecia do livro dos Salmos. Cedo a Etiópia levantará para Deus a sua mão. Quão linda é a palavra de Deus e quão importantes são os pregadores. Para concluir, versículo de número 40. E, ainda sobre Filipe, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O pregador de Samaria, o pregador do caminho do deserto, o pregador de todas as cidades, o pregador que chega a Cesareia. Deus seja louvado para sempre eternamente. Qual é a grande necessidade hoje para o mundo perdido? Precisa-se de pregadores como Jesus, de pregadores como Pedro, de pregadores como João, de pregadores como Filipe, de pregadores como Estevão, de pregadores como você, de pregadores como nós. Deus a todos abençoe, no extraordinário nome de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você acessar pbsgesielgomes.com, vai ter uma surpresa. Você vai ver como assinar a biblioteca digital Pastor Gesiel Gomes e dispor de centenas e centenas de recursos de homilética, de sermões, de curiosidades bíblicas, de apostilas, de livros, muito material bíblico para a sua edificação espiritual e o material rotativo, o material que está sendo continuamente abastecido. A todos Deus derrame sua graça, seu favor, sua bênção e sua vitória em nome de Jesus. Deus nos guarde agora e para sempre. Amém.